Oi, pessoal! Hoje é dia 11 de janeiro e saiu o resultado da segunda fase da Federal. E eu vi que alguns amigos meus passaram, então muito parabéns pra vocês. Vocês têm um cérebro gigantesco. Não é vestibular fácil, é maçante, é cansativo, todo mundo sabe disso. Ainda mais quem já fez o vestibular sabe como é difícil passar, até pela concorrência e tudo mais. Mas assim, cara, parabéns pra vocês. Vocês mandam muito e aproveitem muito isso, porque é muito gostosa essa sensação. E pra quem não passou, cara, isso não é o fim do mundo, não vai acabar tudo. Na verdade, tipo, quando você passa no vestibular, aí é que começa, entendeu? É outro mundo que você entra. Tipo, é um degrauzinho que você se esforça muito pra passar, mas quando você passa dele, ele fica muito pequenininho. Então, assim, relaxa, tem outros anos. Não desiste do seu sonho, segue em frente, continua estudando e é isso aí. Pra quem quer saber, eu fiz vestibular em 2016 pra FAI, pra Unicuritiba, eu passei em segundo lugar na Unicuritiba, em arquitetura, fiz federal também, só que eu não passei, eu tava no segundo ano do ensino médio. Em 2017 não passei também na federal, mas passei na FAI, na Unicuritiba de novo, passei na PUC, na UP e na Unicesumar, que eu tinha feito na época. E foi tops. E agora estou fazendo na FAI. E assim, não largo a minha faculdade por nada nessa vida. Eu fiz o vídeo do primeiro Eu fiz o vídeo do primeiro período da faculdade e eu esqueci de falar uma coisa. Eu tive mais uma matéria chamada Investigação das Cidades. E assim, na minha faculdade a gente vai ter essa matéria até se formar. Então, como são 10 períodos, a gente tem Investigação da Cidade 1, 2, 3, 4 até o 10. E no primeiro período a gente teve o 1, então todo o período a gente vai estudar uma cidade. E no primeiro a gente estudou Curitiba, pra começar, né, que é onde a gente mora e tudo mais. E a gente fez visita técnica, então teve 2 finais de semana que a gente saiu e foi conhecer, tipo, alguns edifícios, algumas ruas importantes. E foi uma aula bem dinâmica, assim, bem descontraída, que a gente pode aprender bastante sobre a história da cidade, que às vezes a gente não para pra pesquisar sobre, né? E ninguém acaba explicando pra gente. Outra coisa que eu tenho pra comentar do primeiro vídeo é que eu falei que eu tinha teoria da arquitetura e urbanismo, mas não, eu tive fundamento de arquitetura e urbanismo na quarta-feira e teoria eu tive no segundo semestre. Mas é isso aí. No primeiro período, né, depois de aprofundar essas técnicas mais artísticas, técnica de pintura, habilidades e tudo mais, a gente foi pro segundo período. Então, no segundo período, na segunda-feira, eu tinha as 4 aulas de teoria da arquitetura e urbanismo. Aí na terça a gente teve LPT, que é a leitura e produção de texto, que foi uma aula que eu gostei muito, porque eu adoro escrever. Então, a gente basicamente fez bastante exercício de interpretação e argumentação, porque na nossa profissão a gente tem que saber muito bem como falar as nossas ideias para o cliente. Eu tenho que convencer ele de que a ideia do meu projeto é a melhor, entendeu? Para ele me contratar. Então, tudo isso depende de como é a minha argumentação para convencer você disso. Então, isso que a gente foi trabalhando esse período. E teve um trabalho dessa matéria que foi gigantesco, assim, que eu acho que foi o mais trabalhoso do semestre, que foi a produção de um artigo, em que a gente teve que produzir o próprio artigo, né, obviamente. Então, a gente teve que escolher um tema e daí falar sobre ele no artigo. Podia ter a ver com arquitetura ou não. O meu especificamente foi sobre arquitetura sensorial e nele eu falei sobre arquitetura para portadores de deficiência física e idosos. Então, aqui está o meu artigo. Aqui tem a capa, bem bonitinha. Então, já na primeira página, eu fiz uma citação do Mário Quintana, que eu vou ler porque eu achei sensacional. Ela diz assim:
Deficiente é quem não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições dos outros e da sociedade, ignorando que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para os seus míseros problemas. Mário Quintana. Eu achei sensacional, tipo assim, já cheguei chegando, entendeu? Aí depois dessa citação vem o resumo que a gente aprendeu a fazer também. Toda a estrutura do artigo a gente aprendeu a fazer antes nas aulas. Então, como objetivo específico, eu tive 4, se eu não me engano. 4 objetivos específicos. Então, primeiro, eu defini o papel do arquiteto para o bem comum e os desafios que ele enfrenta no século XXI. Depois, eu defini, explorei e exemplifiquei a arquitetura sensorial como prazer e espaços voltados para lembranças e bem-estar. Porque, assim, a arquitetura sensorial, ela não é necessariamente voltada para portadores de deficiência e idoso, porque esse foi o tema que eu resolvi abordar. Mas a arquitetura sensorial muitas vezes é abordada para o bem-estar. Por exemplo, se você vai numa loja e ela é cheirosa, isso é arquitetura sensorial, entendeu? Porque mexe com o seu sentido. E isso vai fazer com que você lembre da loja pelo cheiro. Então, tipo assim, é um dos mecanismos que a loja tem pra deixar uma marca em você, entendeu? Enfim, no terceiro objetivo, eu discuti a aplicação da arquitetura sensorial no que tange daí a acessibilidade e fiz um levantamento do que a gente já tem hoje de arquitetura para idosos e portadores de deficiência física. Então, nesse objetivo, eu só citei o que a gente tem hoje de arquitetura sensorial voltada para esse público que eu escolhi fazer, né? E no quarto, eu coloquei as medidas que devem ser tomadas pelo arquiteto urbanista para que haja mais acessibilidade para o público supracitado. Então, assim, eu finalizei o artigo falando o que a gente deve fazer para que esse público, tipo, tenha a acessibilidade que ele merece. Porque, assim, se eu projeto alguma coisa não pensando em todo mundo, eu não quero que todo mundo entre no que eu projetei. E isso é meio contraditório, né? Daí a professora fez a correção do meu artigo e a notícia boa é que eu vou poder publicar ele. A minha professora de produção de texto e a minha coordenadora do curso falaram que eu escrevi muito bem e que eu vou poder publicar. Então eu vou editar ele. Eu ainda não editei o que ela sinalizou, mas assim que eu fizer isso, eu mando pra ela revisar de novo e publico num concurso ou... enfim. Na quarta-feira é um dia muito legal, porque a gente começava o dia tendo ecodesign. Eu gostei muito dessa matéria, porque a gente aprendeu muito sobre os materiais, sobre arquitetura bioclimática, sobre os problemas ambientais. A gente fez um trabalho sobre as palafitas. Tipo, a gente tinha que pegar um público morando numa área irregular, que seriam as palafitas, né? E colocar ele numa moradia que a gente projetou, né? Cada grupo fez o seu projeto. E assim atendendo todos os objetivos e para que fosse legal, né? Depois de ecodesign, a gente teve investigação das cidades. Então, assim, eu falei que, né, no primeiro período a gente estudou Curitiba, então nesse período a gente estudou Brasília. E foi muito legal, a gente aprendeu bastante, né, cidade projetada e tal. E em outubro a gente fez a visita técnica. E assim, foi super legal, a gente foi pra Brasília, a gente passou 5 dias lá. E cara, sabe quando... eu não sei se você já ouviu falar assim que a arquitetura tem que ser vivenciada pra você sentir o que é. Cara, é sensacional. Sabe assim, eu nunca tinha ido pra Brasília. E você ouvir falar, você ter aula sobre isso é uma coisa. Agora, quando você vai pro lugar, cara, sério, é sensacional. É uma experiência muito única, assim. Que, tipo, todo mundo que tivesse a oportunidade de ir, eu acho que devia ir. Não tô falando pra especificamente Brasília, mas qualquer cidade, assim, que você estude, sabe? Você poder visitar ela algum dia,
é sensacional, assim. E depois desse vídeo que eu postar, eu vou postar um vídeo que eu fiz sobre Brasília, mostrando a cidade e tudo mais. Ele já tá editado, porque eu acabei fazendo ele na viagem. Então, logo que eu postar esse, eu espero um pouquinho e já posto ele pra vocês verem. Tá super legal, eu gostei bastante. Depois de investigação das cidades, a gente teve topografia. Cara, topografia é você estudar o terreno. Você fazer um levantamento topográfico para você fazer uma edificação, entendeu? Toda edificação que você for projetar precisa de um levantamento topográfico para ela dar certo. Então, assim, a gente aprendeu a usar as máquinas, teodolito e um monte de máquina que eu esqueci o nome. Mas, assim, tudo para medir os ângulos e tudo mais. A gente trabalhou bastante com ângulo, foi bem importante nesse período, né, nessa matéria. Se você falar que aqui tem um bueiro e você não pode construir em cima do bueiro, você já está fazendo um levantamento topográfico, entendeu? São todas as informações do terreno que o arquiteto, o engenheiro precisam saber para poder construir ele. Na quinta-feira, a gente teve ateliê de composição e plástica aplicada. Então, no primeiro período, a gente tinha ateliê de composição e plástica básica. Aqui foi a aplicada, então foi bem mais puxado, né? Tende a ser cada vez mais puxado. Mas, assim, foi bem mais voltado para arquitetura mesmo. A gente já começou o semestre, tipo, trabalhando com arquitetos. E foi muito legal. A gente fez a gente projetou um teatro ali perto do Largo da Ordem. Então a gente pegou um terreno real, com dimensões reais, e teve que solucionar um problema, né? Que era um teatro de Curitiba. Então a professora deu todas as especificações, qual seria o programa de necessidades, se tinha foyer, quantos banheiros, auditório e tudo mais, café. Então, esse aqui é o meu teatro. E assim, ele ficou horrível, né? Ficou muito feio, porque, gente, sabe quando eu fiz essa maquete? Um dia antes de entregar. Por quê? Porque eu tinha me enrolado muito. Me ferrei, né? Porque ficou horrível. Olha isso aqui. Tipo assim, eu consegui uma nota legal, fiquei com 8, mas assim, eu não gostei. Tipo, tá, né? Beleza. Eu postei foto dele no Instagram, que eu fiz pra arquitetura, que é o Arcspot. Então vocês podem ver foto dele lá. E na sexta-feira a gente teve ateliê de expressão e representação técnica, que é basicamente desenho arquitetônico. Então a gente trabalhou com cota, planta, corte, elevação, tudo de desenho técnico a gente fez. E foi tudo à mão, então tudo a nanquim. Esse ano a gente vai começar a mexer nos computadores, então eu não sei, não faço ideia de como que vai ser. Mas ano passado foi bem puxado, porque, como eu falei, era tudo à mão, então tinha que ser perfeito, assim, sabe? Eu sou muito perfeccionista, muito detalhista. E eu vou falar também o projeto integrador que a gente fez esse semestre. Não sei se vocês lembram, mas semestre passado foi a cabine das sensações, que a minha foi amarela e tudo mais. Então, esse semestre a gente fez uma capela. Então, isso envolvia ecodesign, topografia, ateliê de expressão e representação técnica, ateliê de composição e plástica aplicada, e eu acho que é isso. Essas 4 matérias. E a gente teve que fazer uma capela super... Eu achei genial! Esse trabalho foi sensacional pra mim. Então, pra ecodesign, a gente teve que selecionar os materiais mais sustentáveis que a gente conseguisse achar pra fazer, né, tudo... pra fazer uma capela sustentável. A gente teve que trabalhar com os materiais mais sustentáveis e ecológicos e baratos e úteis e duráveis que a gente conseguisse achar. Claro, né, se ele for acessível. Não adianta o material ser da China e a gente não conseguir trazer pra cá. Mas enfim, ateliê de expressão e representação técnica, a gente fez todas as plantas, cortes e elevações. E cotou tudo na mão. Então, assim, eu fiz a capela e o anexo.
E o que aconteceu? Tive que fazer planta, corte, elevação e cotar tudo da capela e do anexo. Gente, eu surtei, eu não sei como eu consegui fazer isso a tempo, sério. Eu tirei 9,5 nesse projeto, eu não sei como, não me perguntem, porque, tipo assim, foi muito corrido. Foi, sério, foi uma correria louca. Vocês não fazem ideia, porque, tipo assim, junto com esse trabalho, tinha prova de topografia, tinha prova de não sei o que, tinha prova de tudo junto. E esse trabalho, entendeu? Junto. Tudo, é tudo junto. Se você deixar acumular coisa, você tá ferrado, entendeu? Não deixa acumular coisa, senão já era a sua vida, ó. Já era a sua vida. Pra topografia, a gente teve que modificar o terreno e justificar por quê. Então, tipo assim, o terreno tinha, acho que 72 árvores e eu retirei apenas uma pra fazer o projeto. Não sei como também. Então, eu modifiquei o meu terreno, eu expliquei o porquê e falei quantas árvores eu tirei e tudo mais. E ateliê de composição e plástica aplicada foi a maquete, né? E a estética do trabalho e tudo mais. Então, esse trabalho, apesar da correria, cara, é sensacional, sério. Eu amei ter feito esse trabalho, eu achei muito gratificante, sabe? Eu não fiquei nem nesse período, nem no outro, em nenhuma matéria. Então, assim, eu tô vendo que eu tô conseguindo me dar bem com esse ritmo, sabe? De correria e tudo mais. E isso é uma coisa que eu tinha muito medo antes de entrar na faculdade, porque a galera falava, nossa, a faculdade é um monstro, porque não sei o quê, porque, nossa... Cara, não, sabe? Depende da pessoa. Se você vai se dar bem com a correria ou não. Depende de como você vai lidar, entendeu? É igual eu falei no outro vídeo, é você por você, entendeu? Você sabe o que você tá fazendo, você tá ficando adulto e é isso aí. Você cuida das suas coisas. Nós. Olha só, isso aqui é a minha maquete de estudo da capela. Tipo assim, não tá nem presa na base. Cara, é de papel alumínio com papel, acho que duplex ou triplex, acho que é duplex. Caindo os pedaços, coitado. E assim, eu vou mostrar como ficou a minha capela. Gente, essa aqui é a minha capelinha. Eu achei que ficou a coisa mais fofa do mundo! Mas, ó, eu tenho uma dica. Se você vai fazer arquitetura, nunca na sua vida pega alga pra fazer árvore. Alga é isso aqui. Cara, isso fede muito. Ai, o meu quarto ficou fedendo uma peixaria quando eu fui entregar isso aqui. Eu passei muito mal, sério. Um fedozão, assim. Basicamente, aqui é a minha capela, né? E aqui é o meu anexo. Tem a foto dos desenhos que eu fiz dela, de planta, corte, elevação, tudo no Instagram. Mas assim, se vocês... Não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz até os banquinhos da parte... Ai, meu Deus, quase caiu. Eu fiz os banquinhos da parte de dentro, não sei se vai dar pra ver. E se vocês quiserem ver mais alguns detalhes sobre a capela em si, sobre a proposta que a gente recebeu pra resolver ela, vocês podem olhar lá no Instagram e tudo mais. E acho que é isso. Ai, gente, eu gostei muito do resultado, ficou muito legal, né? Eu gostei. Assim, usei acetato, usei papel duplex, usei erva de chimarrão, erva de tererê, alga, galho. Pra fazer as árvores eu usei galho de verdade. Eu fui ali no parque e peguei do chão mesmo. Ah, e pra fazer a base eu usei papel pinho, que a gente vai pondo uma em cima da outra, né, pra fazer os platôs do terreno. Qualquer dúvida e qualquer sugestão ou alguma coisa que vocês queiram falar pra mim sobre os vídeos, vocês podem me mandar mensagem na DM do Instagram que eu vou responder. E é isso aí.